Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo de longuíssima data, meu ex-colega de Arthur Andersen. Trabalhamos juntos durante muitos anos na Arthur Andersen. Ele que me ensinou a trabalhar com Lotus Notes, isso lá no final da década de 90, início dos anos 2000. Seja muito bem-vindo, meu caro Marcos Vinícius José de Souza, vulgo Joca para os amigos. Seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, Augusto. Aí eu só faço uma ressalva, né, que eu te ensinei a trabalhar com Lotus Notes, mas eu não sou de TI, passo longe do TI, né? Eu acho que era o máximo que eu conseguia fazer naquela época. Foi o meu melhor. Exatamente, exatamente. Por sinal, o Marcos Vinícius, ele trabalha com tributos indiretos há mais de 20 anos. Teve uma carreira maravilhosa em Arthur Andersen, depois PwC, KPMG, até que ele resolveu empreender, né, na Alphatec. Você vai contar um pouco dessa história pra gente aqui. Meu caro, vamos começar pela tua trajetória, que acho que vai ser bem legal. Eu só quero destacar aqui antes que o Marcos é tão meu amigo, frequenta a minha casa, eu frequento a dele, conheço a esposa, a Francine, os filhos, o Vicente e a Alice, que são os queridos. Meu caro, fique muito à vontade. Eu quero que você inspire aqui a nossa audiência, que é formada por muitos jovens que estão iniciando, muitos gestores que estão sentando pela primeira vez na cadeira de gestão. Então essa galera toda vai aprender muito contigo, tenho certeza. Legal. Antes de começar a falar, queria agradecer, né, pulei a primeira etapa, por estar aqui. Eu acompanho, né, a sua carreira há bastante tempo, né, a sua evolução como pessoa. A gente trabalha junto e se conhece há muito tempo. E desde longa data você sempre dividia a sua, né, vontade de levar conhecimento das pessoas, enfim. E hoje perceber que isso está acontecendo, né, através de todas as suas iniciativas é muito legal para mim também, né, que acompanhou tudo isso olhando de lado e tenho o privilégio de estar aqui hoje dentro desse teu universo. Para mim é um privilégio muito grande. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui também, dividir um pouquinho da minha história, da nossa história, que ela se mistura, se cruza durante vários pontos dessa timeline, né? Maravilha. Bom, falando de trajetória profissional, né, minha vida, comecei, né, no primeiro momento influenciado, eu diria. A gente sempre tem grandes influenciadores, espelhos. E meu maior influenciador talvez estava dentro de casa, que era o meu irmão, o Gardel, né, que desde moleque, ele já trabalhava em consultoria. E eu me lembro que aos finais de semana, algumas vezes eu ia com ele para o escritório, quando ele ia trabalhar final de semana, na Andersen, no Rio de Janeiro, isso. E olhava tudo aquilo ao meu redor, as pessoas, o pessoal na época de sábado não, mas enfim, era um ambiente corporativo bastante inspirador e organizado, e aquilo tudo me inspirava de alguma forma. E dentro de mim, acho que nasceu ali a vontade de seguir no mundo corporativo. Não, naquele momento, obviamente, eu não sabia disso, mas acho que isso foi a sementinha que floresceu à medida que o tempo foi passando. Bom, e em algum momento da minha juventude, a gente lá pelos idos dos, sei lá, 14, 15 anos, né, aquela fase de muita curtição, a mãe de um amigo comentou assim pra gente no almoço de domingo: pessoal, pra mim e pro meu amigo, filho dela, vocês nunca pensaram em trabalhar, não? E a gente... Não. Sinceridade é tudo. É tudo. Mas tá na hora, né? E tal, enfim. E aí ela falou assim pra gente: por que vocês não pensam em fazer um curso técnico? Porque vocês podem, obviamente, começar trabalhando em várias alternativas do mercado de trabalho, mas um curso técnico pode abrir algumas oportunidades que vocês não imaginam. Enfim, e na escola que eu estudava, eu tinha meus 14 anos, tinha um curso técnico de contabilidade. E aí, por conta dessa sugestão delicada da mãe do meu amigo, eu procurei a escola, e resolvi no segundo ano do segundo grau, se não me falha a memória, migrar para o curso de técnico em contabilidade. E ali comecei a me aproximar desse universo, né? E logo no começo do curso,
de contabilidade. À época, a gente escrevia muito à mão, eu tinha uma caligrafia muito boa. E um professor meu me convidou para ser escriturário do escritório de contabilidade e tal. Enfim, eu me emocionei ali com a minha oportunidade de primeiro emprego. E assim foi. Dali eu passei por um outro escritório de um outro professor, que era um escritório mais gabaritado, isso aí lá pelos idos 95, onde, à época, estava começando, o pessoal aí que está envolvido com o ambiente SPED de hoje, eu sou talvez o dinossauro do SPED, começando lá a escrita fiscal digital. E como naquela época eu tinha feito na escola um curso de DOS, esse professor, que era o dono desse outro escritório, viu em mim ali um ativo e falou assim, poxa, você não quer vir trabalhar comigo para fazer a escrituração digital, escrita fiscal digital, né? A gente está saindo dos livros, enfim. E como o perfil do pessoal do escritório dele era mais velho, não tinha aptidão com a tecnologia, enfim, aquela resistência. E ali eu vi a minha primeira oportunidade de ter uma ascensão na carreira. Saí ali da escrita, da quebração de pedra e cuidado absoluto na hora de escriturar, para não errar, enfim. E aí entrei na digitalização. Talvez aí o Lotus Notes, hein? Achei a resposta aqui nessa conversa. Sim. Enfim, e aí eu comecei a me familiarizar com a escrituração fiscal. À época, livro de entrada, saída, apuração de ICMS, enfim, a escrita fiscal propriamente dita. Legal. E aí eu comecei, então, a navegar no mundo tributário. Isso aí eu tinha meus 15, 16 anos, talvez. E, como eu falei, o meu irmão, ele já vinha trabalhando em consultoria, né, há algum tempo. Ou na área financeira, antes disso, em algumas empresas. E eu tinha sempre, então, essa mola motriz ali que me inspirava a ir para esse caminho. E talvez por isso eu acho que eu comecei, né, me dedicar para essa área, enfim. Passou um tempo, aí eu comecei, enfim, eu percebi que, olha, talvez eu não queira contabilidade para minha vida, né? Pela minha experiência que eu tinha no escritório, limitado, obviamente, né? Com aquela idade, com a visão limitada do curso técnico e de uma vivência de escritório, eu não tinha certamente a percepção do que a contabilidade poderia ter de perspectiva. Que eu só vim descobrir muito tempo depois, quando eu entrei na Anderson, empresa de consultoria e auditoria, que a gente, né, vê um espectro muito maior disso, mas enfim. E aí resolvi estudar direito à época, com uma aspiração talvez de advogar naquele momento, mas também trabalhei no escritório de advocacia, na área tributária já, por aquela experiência, aquela bagagem mínima que eu já tinha do escritório, e me deparando com um contencioso tributário, eu também me desapontei um pouco. Falei, poxa, essa rotina é algo que para mim não agrada. Eu sou uma pessoa mais pragmática, gosto mais das coisas, vendo a coisa acontecer de forma mais célere, enfim. E descobri então aí a possibilidade de migrar para a consultoria tributária, onde era aquele meu espelho, talvez, né, voltando a refletir diante de mim a imagem do meu irmão e aquela inspiração. E aí eu comecei a avaliar os processos seletivos de empresa, de consultoria. Essa época eu morava no Rio. E Justiça seja feita aqui, né? O teu irmão tá falando do Carlos Gardel, que foi durante muitos anos um grande profissional da Arthur Andersen, depois foi sócio da Ernst Young, e hoje trilha aí um outro caminho, né? Como conselheiro, como consultor independente, né? E também sou muito amigo dele. Aliás, conheço a família toda, né? Até a dona Gardênia, né? Eu conheço. Mas, e o outro ponto para fazer justiça, a tua caligrafia é a caligrafia de homem mais bonita que eu já vi na vida. Então, assim, não é uma letra que eu tinha muito... Não, tem uma letra muito bonita, né? Assim, realmente, até hoje, né? Só você e minha mãe falam isso, mas... Não, mas é verdade. Não, mas é verdade. Letra cursiva, inclusive. É um negócio impressionante. Passado do escritório de advogados, tu foi trabalhar... Tu participou dos processos ali de consultoria tributária. Interessante, falando de trajetória, especificamente, isso aí era pensando nas empresas de consultoria tributária... 98, talvez, e surgiu então a oportunidade de eu me mudar para Porto Alegre, onde lá a gente se conheceu. Sim. Enfim, e aí então eu acabei me inscrevendo para as empresas de consultoria tributária. Me mudei para Porto Alegre, comecei a participar dos processos lá, enfim. Passei um tempo ainda no escritório de advocacia que eu trabalhava no Rio, porque ele tinha
aberto uma filial em Porto Alegre, enfim. E aí, então, de final de 99, eu fui aprovado no processo seletivo da Andersen, na área de consultoria tributária. E lá, então, comecei propriamente dito a minha carreira em consultoria, né? E aí, a partir de 2000, onde aí a gente se conheceu, né, 2000, 2001, enfim, eu desenvolvi a minha carreira, passei, né, bastante tempo na área de consultoria tributária, depois de Porto Alegre, na Andersen, vim para Curitiba, isso aí já em 2002. Uhum. E aí, enfim, fiquei, né, vim para Curitiba em 2001, 2002, ia me casar na época e tal, aquela história toda. E fiquei na consultoria tributária, né, até numa empresa de consultoria tributária, na Big Four, até dezembro de 2017, quando, naquele momento, eu me desliguei da carreira de consultoria em Big Four e decidi, então, empreender e abrir a Alphatex, né, com a mesma perspectiva, no conceito de uma boutique de consultoria tributária, fazendo aquilo que a gente aprendeu a fazer ao longo da carreira, numa perspectiva diferente, com um viés ali das coisas que a gente acreditava, né, ao longo do tempo, que a gente entendia que fazia mais sentido para a gente como indivíduo, né, como profissional. Mas antes disso, em 2009, a gente se reencontra para trabalhar juntos, um do lado da mesa, outro do outro lado da mesa, na época da Renault, você na KPMG, me ajudou bastante ali na toda a discussão, toda a negociação do protocolo de intenções na época, estamos falando do período de 2009 a 2012, foi aquele último período ali já na Big Four. Como é que foi essa mudança, Marcos, assim, de Big Four, quer dizer, um gerente, um diretor, que você foi para passar a empreender realmente com a tua marca, com o teu jeito, com a tua cultura, né, atendendo ali outras grandes empresas. Explica pra gente como é que é essa grande mudança, né? De fato, a mudança, a gente está falando de 2017 ali com essa transição, mas eu acho que a mudança ela acontece antes, porque a mudança primeiro tem que acontecer dentro de você, quando você vai fazer uma transição, né? Eu tenho, novamente, carreiras de longo prazo, ficando muito tempo numa mesma empresa, por exemplo, né? A minha última experiência foi de 15 anos na mesma empresa. Você absorve muita cultura, você se enraiza na empresa, né? E aí, para você fazer esse movimento, você tem que começar a construir dentro de você o que você está querendo fazer. E aí, você precisa tirar algumas coisas de dentro e colocar outras, né, no processo de desenvolvimento, na busca desse novo desafio, enfim. Então, foi um desafio muito grande. Primeiro, tirar o universo, a vida de Big Four de dentro de mim, no bom sentido. Adoro, né, a carreira de Big Four, as empresas nas quais eu trabalhei, não é nada negativo nesse sentido. Mas porque muda a perspectiva. Você tem lá uma mega estrutura, uma empresa internacional com um monte, né, de pré-requisitos que precisam ser atendidos para você emitir uma proposta, para você fazer um trabalho, enfim. E você fala, olha, isso aqui tem muito valor. Como que eu trago isso para um universo diferente, né? Para um universo menor, onde você tem mais liberdade de atuar no sentido de velocidade, de impregnar ali a sua maneira, as coisas como você acredita que faz mais sentido sob a perspectiva do cliente, né? Isso para mim foi um grande diferencial. E também pensando as pessoas com as quais eu iria fazer isso, né? Ninguém constrói nada sozinho. A minha carreira, certamente, ela foi influenciada por muitas pessoas. Tem vários exemplos do que fazer e também do que não fazer. Isso é tão importante quanto. E nesse momento de transição, eu também ficava pensando, poxa, obviamente que eu preciso de outras pessoas, porque na minha visão, quando a gente está no mundo, né, desenvolvendo qualquer atividade, principalmente laboral, né, desenvolver uma carreira, a gente precisa se juntar com pessoas que a gente tenha, primeiro de tudo, afinidade, e também seja complementar, ou seja, não adianta você estar com um monte de gente igual a você. Você tem que buscar nos diferentes a complementaridade, né, para você poder formar um todo mais robusto, perspectivas diferentes, né, pessoas com perfis diferentes do seu. Eu sou talvez um idealista romântico, eu diria que eu costumo dizer às vezes que eu sou um consultor de carne e osso. Eu gosto muito de gente, gosto muito do relacionamento, das discussões
discussões positivas, né? A troca entre as pessoas, mas tem outro aspecto também mais frio do mundo business que é necessário e, enfim, então eu acabei procurando. Né, quando eu concebi a Alphatex, pensei em pessoas que tivessem essas características parecidas com a minha, mas também muitas habilidades que eu não tenho para a gente formar, então, esse time diverso, né, multidisciplinar, que era tudo que a gente vivia no ambiente de Big Four, né? A gente interagia com pessoas de formações diferentes, de áreas diferentes, com skills diferentes, e eu via nisso um grande gancho para... Olha, a gente tem que continuar fazendo... Eu preciso continuar fazendo isso pelo valor que isso tem para os clientes, para a gente mesmo no processo de crescimento contínuo. E isso foi o grande desafio, pensar em como fazer essa transição mantendo aquelas boas práticas com qualidade para agregar valor para o seu cliente, para o mercado de maneira geral e, acima de tudo, ser feliz naquilo que você faz, né? Que, para mim, isso é o essencial. Eu lembro muito, lá de Porto Alegre, a gente tinha, nas baias ali do staff, tinha um livro que ficava em cima da baia do Rafael. Rafael Nunes estava aqui tempos atrás, que o título do livro era O Sucesso é Ser Feliz. Isso. Aquele título do livro, o livro é o capa vermelha e amarela, vermelha e branca com a letra vermelha e azul com a letra branca. Eu tenho isso muito presente e aquilo para mim virou quase que um mantra. Sim. Para mim, o trabalho, né, quando eu olho para mim as coisas têm energia, né, as palavras, a tua vibração. Se a gente for olhar para a questão etimológica da palavra trabalho, ela não me traz boas energias quando a gente fala da concepção dela. A partir do século XIV mudou e vem aí para essa realidade de hoje da concepção do trabalho, mas o trabalho é algo que você tem que fazer porque você precisa fazer. Senão se chamaria diversão, né? Sim. Então, o lazer é lazer, o trabalho é o trabalho. Tem gente que diz, se você encontrar algo que você ama, você não vai precisar trabalhar nenhum dia. Eu discordo, eu acho que trabalho é trabalho e diversão é diversão. Mas você tem que fazer com dedicação e com prazer aquilo que você escolheu como atividade laboral. Bom, e nesse sentido, acima de tudo, ser feliz naquilo que você está fazendo, buscando satisfação. E a satisfação pessoal, ela varia de pessoa para pessoa, mas acho que você tem que entender, né, e se satisfazer mediante a realização do outro, do teu cliente, da comunidade onde você está inserido. Eu acho que a gente tem um papel hoje na sociedade muito significativo, felizmente, onde você tem um papel social no mundo corporativo, onde o seu trabalho traz uma segurança, uma prosperidade para a empresa, para o teu cliente, que tem a possibilidade de se consolidar, de se diferenciar no mercado, no segmento onde ela atua, gerar emprego, ou seja, tem uma função social nisso também. Então, eu vejo que a atuação profissional, ela vai além do conceito estrito do que você faz naquele micro-organismo, mas nesse reflexo, como que isso tudo se expande no universo, né, onde você está inserido, no universo, na sociedade. E, obviamente, a nossa postura, a forma como a gente atua, como a gente trata as pessoas, isso também influencia nesse universo dos indivíduos, porque as empresas, pessoas jurídicas, entidades... são pessoas físicas. São pessoas são físicas, formadas por pessoas físicas. Temos uma sociedade, uma estrutura societária, mas que é só o corpo. A alma das empresas, né? O ânimos são as pessoas, e isso é que faz a diferença. As pessoas que fazem a diferença. E fazer diferença na vida das pessoas, físicas ou jurídicas, eu acho que é uma satisfação falando sobre a perspectiva profissional. Isso é algo que me move bastante. Quando eu acordo, eu tento manter o meu estado de consciência elevado para falar, olha, o que eu posso fazer de melhor hoje? Vou tentar fazer o meu melhor hoje, o melhor possível. Às vezes a gente tem uma expectativa de fazer algo, de chegar em determinado ponto da nossa carreira ou do nosso dia. Vamos falar de microtarefas ali, né? Mas a gente tem também que pensar que existem vários pratinhos que a gente equilibra durante a nossa vida, durante o nosso dia. E fazer o melhor possível foi algo que eu tomei para mim como lição dentro dos recursos que você tem disponível para aquele momento. E os momentos mudam. Não, isso é sensacional, porque eu estou trazendo um tópico aqui que ele é inesgotável, que é o tópico felicidade no trabalho. Uhum.
e também a capacidade do profissional da área tributária de ficar aderente, de ser aderente a várias carreiras, né? Aqui nesse podcast, Marcos, a gente trouxe executivos, a gente trouxe empreendedores digitais, a gente trouxe funcionários públicos, auditores da Receita Estadual. A gente vai trazer com certeza aí CFOs, CEOs. A gente trouxe também sócios de Big Four. Estamos trazendo ex-profissionais de Big Four que hoje empreendem, ou seja, e todas são pessoas que buscam a felicidade no trabalho, buscam fazer a diferença na vida das pessoas e por óbvio, nas suas próprias vidas, né, com reconhecimento, enfim, criando valor para as empresas, né? Ou seja, não tem exatamente um segredo, uma receita de bolo. Você consegue a satisfação no trabalho de diversas formas, muitas delas que eu nem cheguei a citar aqui, né? Eu mesmo estou desenvolvendo essa nova atividade aqui em paralelo, dividindo conhecimento, escrevendo livros, que também são coisas que os profissionais podem fazer. A gente foi criado um pouco numa cultura de que quando a pessoa conhece, ela tem um pouco de medo de dividir. Isso era assim lá no passado e hoje eu acredito exatamente no oposto. Aliás, eu sempre acreditei no oposto, né? Que quando você dividia conhecimento com os seus colegas e depois com os assistentes ou analistas, enfim, você tinha melhores equipes e, por consequência, melhores resultados de projeto, né? Acho que faz sentido isso. Sim. E pegando esse gancho que você falou da felicidade, né? Eu sempre dizia nos processos seletivos, quando eu entrevistava os trainees, e falava para eles, olha, uma coisa eu posso garantir para vocês. Aqui, trabalhando aqui com a gente, você vai ter 2 remunerações. A financeira, obviamente, e a outra, que para mim é metade do meu salário, falando sobre minha perspectiva, que é a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Sim. O que é isso? Cada um pode ter o seu trigger do que é felicidade, satisfação. Para mim, o ambiente de trabalho é favorável, é amistoso, equilibrado, ele é significativo porque a gente passa muito tempo no nosso trabalho. A gente tem que ter motivação para ir para lá, né? Estar com aquelas pessoas. Muitas vezes, se a gente olhar para trás, a nossa carreira, a gente passou muito mais tempo no trabalho, na empresa, do que com a nossa família. Então, esses laços, esse respeito, essa vontade de estar junto, ela é, para mim, sempre foi metade do meu salário. E a partir do momento que você percebe que você perde esse ganho não monetário, intangível, você percebe que está ganhando pouco ali. Sim. Essa é uma percepção minha, assim, o valor que eu trago comigo. E, tu precisa criar um trade-off com a grana daí, né? Se o ambiente é muito ruim. Até porque todo dia você acorda, você ganhou do Todo-Poderoso um cheque de 24 horas. Sim. Você fala, olha, o que eu vou fazer com essas 24 horas da minha vida? Trabalhar todo mundo precisa, né? É óbvio. Para se manter, para prover tua família e por realização pessoal também. Enfim. Só que eu também faço uma conta, sempre fiz essa conta. Dentro dessas minhas 24 horas, o trabalho ele não é e nem pode ser tudo. A vida é muito mais do que trabalhar. Trabalhar é extremamente importante. Trabalhar bem, trabalhar com amor. Mas o trabalho ele é, novamente, a fonte que te provém outras coisas, outros prazeres. E aí, eu acho que um equilíbrio que eu sempre procurei ter é o seguinte, tá bom, dentro dessas 24 horas eu tenho que dormir, tenho que trabalhar, tenho que me relacionar com meus amigos, tenho que estudar, enfim. E aí eu sempre avaliei, olha, quanto tempo eu preciso dedicar do meu dia para o meu trabalho? Exemplo, 8, 10 horas. Quanto que eu ganho por essas 8, 10 horas, financeiramente falando? X valor. Legal. Esse X valor, ele me permite ir para a praia final de semana, viajar, comprar as coisas que eu gosto, meus bens de consumo. Ou seja, você troca horas suas por recurso financeiro e esse recurso financeiro você troca por outros prazeres tangíveis e não tangíveis que valem mais do que o dinheiro no final do dia, consequentemente valem mais do que aquele tempo que você dedicou para obter aquele dinheiro. E aí, para mim, eu comecei a traçar um equilíbrio de quanto tempo eu vou trabalhar por dia versus o que eu vou ganhar para poder fazer as coisas que eu também quero fazer. Porque o tempo passa. A gente tem que aproveitar o tempo útil trabalhando, como eu falei, mas também realizando no âmbito pessoal,
principalmente. E aí a realização pessoal, ela passa pelo profissional. É muito difícil a gente splitar, né? Chegar ao crachá, eu tirei o crachá, essa aqui é a minha vida profissional e aqui é a minha vida pessoal. É uma simbiose que você precisa achar esse equilíbrio. Absolutamente não existe, né? Assim, cada vez mais eu acredito que não existe o antes da catraca e depois da catraca. É tudo uma coisa só, né? E voltando um pouquinho disso com o que a gente falou lá de carreira, de transição, isso tudo entra no pacote. É muito complexa. Essa pergunta que você me fez, ela é difícil de ser respondida de forma objetiva. Como é que foi? É difícil. São somas, né, de experiências, de expectativas, de vontades, né, o que te anima, o teu propósito. Acho que uma vez que você tem que estar sempre conectado com o teu propósito. Uma vez que você encontra o teu propósito, isso é muito difícil. Muitas vezes, as pessoas podem passar a vida inteira sem identificar o seu propósito. E eu acho que não tem nada de mal também em você ficar tentando buscar qual é o teu propósito. Você pode oscilar na carreira, tem profissionais, né, você comentou, da área tributária, que tem a oportunidade de transitar em outras áreas de negócio, né? O cara saiu da área de tax, foi ser um CFO, foi para uma área, enfim, diferente. Isso é muito legal, porque às vezes você se encontra numa outra realidade e aproveita, obviamente, todo aquele conhecimento, aquela bagagem que você trouxe da sua vida, né, na área tributária, por exemplo, que você fala muito disso no livro. Eu tive o privilégio, talvez, de ler o seu livro antes de todo mundo, né? Como você pediu para escrever lá. Precisamos explicar por quê, né? O Marcos Vinícius Souza, também conhecido como a minha orelha esquerda. Por quê? Porque ele escreveu a orelha esquerda do livro Manicômio Tributário. Ele é o Marcos Souza que está ali escrevendo a orelha esquerda. Fico muito honrado, né, de ter tido o livro com a orelha esquerda escrito pelo Marcos Souza, né, que é um grande amigo, já falei aqui, de longuíssima data. Então sim, você leu em primeira mão porque teve que buscar inspiração nos textos, né, naquilo que você iria escrever ali, né? E aí, essa foi a minha primeira impressão. Eu lembro que eu estava na praia, era durante a pandemia, trabalhando remoto e tudo mais. Você me ligou pedindo, né, me convidando, dando a honra de escrever a orelha esquerda. Eu falei, cara, olha, é um desafio e tanto para mim isso, porque acho que é muito importante e também fiquei muito feliz de participar de alguma forma desse teu projeto, enfim. E aí, ao ler o livro, eu cito isso lá na orelha, eu percebi que, olha, aqui tem informação não só para o profissional da área tributária, mas o Augusto conseguiu trazer todas as visões que ele teve durante a sua trajetória da perspectiva da cadeira do executivo, enfim, do consultor da área tributária, mas que interage com todas as outras áreas, ou seja, uma visão transversal da empresa, e que isso que é muito rico. A área tributária, ela está conectada, né, com a área de vendas, com a área de compras, com a área de estratégia, de desenvolvimento de novos negócios. A área tributária pode ser o departamento de prevenção a vendas, né, como a gente costuma dizer, se não tiver essa simbiose boa. O teste do Dr. No, né? Exatamente. Olha, nunca... você não pode por conta disso. Não, olha, calma aí. No Brasil, tudo depende quando a gente fala de direito tributário, cada vez mais. Mas essa atuação dos profissionais na área tributária em outras, ou interagindo com outras áreas do negócio, ela é muito interessante. E a gente vê hoje pessoas que são muito bem-sucedidas em outras cadeiras, mas que certamente essa bagagem tributária, ela ajuda sobremaneira. E a vivência empresarial, né? Hoje, você como executivo de alto nível numa estrutura, hoje eu tenho uma função, né, de empreendedor, junto com meus dois sócios, o André Sacerdote e o André Ribeiro. A gente divide muito as funções dentro da empresa, trabalhamos muito juntos, mas cada um tem algumas responsabilidades. Então, a questão da gestão... Sim. Do dia a dia, gestão da empresa, gestão de pessoas, que é um dos grandes desafios do mundo corporativo. Também ser gerido, né, de se deixar ser gerido, como você interage com o teu superior hierárquico. Acho que uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que a gente tem que ter pilotagem da nossa carreira, da nossa vida de maneira geral, mas vou falar aqui sobre a perspectiva profissional. Uma vez que você percebe que as coisas que você faz ou a forma como você atua
não é decisiva para direcionamento ou da tua carreira ou para o alcance dos seus objetivos, acho que é hora de você parar e pensar. Porque senão você está à deriva. E aí a chance do tempo passar e você se frustrar, porque quem pilotou a tua carreira não foi você. Sim. Foram as pessoas que te lideravam. Isso é um perigo, porque não necessariamente elas querem para você aquilo que é melhor para você na sua perspectiva. Você é o dono do seu destino. E eu lembro algumas vezes, conversando ao longo da sua carreira, que quando você falava isso, eu acho que até algumas pessoas poderiam interpretar mal, pela falta da visão, na minha opinião, que você falava assim às vezes. Poxa, tô com uma oportunidade X, eu tô vislumbrando uma mudança de empresa, porque eu acho que aqui ficou pequeno para mim. E às vezes, poxa, uma grande empresa ficou pequeno para uma pessoa física, mas não é empresa pequena. É o que a empresa pode lhe oferecer naquele momento versus o que você quer para você. Então, acho que esse é o grande segredo e eu acho que acredito que você conseguiu perceber essas necessidades de transição para que continuasse sempre com o comando do destino da sua carreira e chegar onde você chegou. E aprendendo. Claro. E aprendendo. Isso se conecta bastante, Marcos. A gente abriu aqui nesse podcast agora uma nova perspectiva que é o nosso ouvinte, o nosso seguidor, o nosso leitor, os meus mentorados, os meus alunos, eles mandam através do WhatsApp da equipe Augusto Flores, eles mandam perguntas. É muito tecnológico, hein, cara? Exatamente, a gente recebeu... Você é o amigo mais famoso que eu tenho e o mais tecnológico, eu acho. Obrigado. A gente recebeu aí essa semana uma pergunta e eu vou jogar para você porque ela se conecta muito no que você acabou de falar. Então, o Marcelo Aparecido da Silva, ele mandou a seguinte: a liderança é um grande desafio, principalmente na área tributária. Mas acredito que alinhar o propósito e experiência do líder com os liderados facilita a fluidez nas entregas do dia a dia. Porém, quando o propósito da empresa começa a não fazer mais sentido com o meu, como se preparar e preparar o time para uma busca por outras oportunidades, deixando um legado por onde passa? Isso é a pergunta de $1 milhão, eu diria. Sim. Mandou bem, Marcelo. Foi boa pergunta, essa reflexão. Todo mundo pode passar por ela e independentemente do momento da sua carreira, da posição que você ocupa. Mas creio eu que se você, novamente, começou a perceber que, olha, não está tendo um fit legal, né? Alguma coisa não está, os quadradinhos não estão bem encaixados, porque o que você busca não está condizente com o propósito do seu gestor, vamos dizer assim, é muito difícil que você consiga transpor essa barreira, né, do que o teu gestor quer para você ou do que a empresa pode oferecer por questões de momento, né, circunstanciais mesmo. E pode ser, então, que nesse momento você precisa estar muito diligente com o teu, costumo dizer, né, você ter o teu estado de consciência sempre elevado. Fala assim, olha, não está legal, não estou me realizando, acho que aqui eu não vou encontrar o que eu estou buscando. E aí, fazendo aqui até um depoimento, que foi mais ou menos o que aconteceu na minha carreira, em algum momento, aquilo que eu tinha disponível, independentemente de ser muito bom, não estou aqui fazendo uma crítica qualquer, não, era uma oportunidade excelente, mas eu comecei a querer coisas diferentes que, às vezes, esbarravam em questões maiores, né? Vamos chamar aqui no bom sentido a burocracia empresarial, que ela existe. Então, você precisa então estar atento a isso e amadurecer esse movimento. Para dizer, olha, o que eu quero? Se aqui eu não tenho isso, eu preciso buscar isso. Mas será que o que eu estou buscando, quem pode, né? Ou qual o local, qual a empresa, qual é a carreira que pode me oferecer isso que eu quero para mim? E às vezes você pode se dar conta que você seguir, né, o seu caminho, o empreendedorismo, que é um baita desafio, mas ele pode ser a melhor resposta para que você consiga, então, dar
a tua vida, a tua carreira, as impressões que você realmente gostaria de ter para que seu legado fique. Porque muitas vezes você pode estar ali, ser um baita profissional, ter várias habilidades, mas você está limitado pelas bordas das estruturas, pelas políticas, enfim. E tudo bem, o mundo corporativo é assim, não é uma crítica, a gente tem que dançar conforme a música, entender esses limites, e isso faz parte do aprendizado, das lições. Mas, olha, se não tá legal, acho que é o momento de você olhar para dentro, saber o que você quer, né? E traçar um plano. Se preparar para aquilo, um plano de curto, médio prazo. Eu acho que essa atenção é importante para que você consiga se manter feliz, conectado com os seus ideais e produtivo, porque senão você acaba entrando num ambiente ali contraproducente que te desestimula, isso acaba prejudicando a tua performance e você pode até receber um feedback ou passarem a ter uma perspectiva, uma visão de você que não é a real, ela está afetada por outros fatores. Então, estar atento às coisas que você quer e o que, quem e como você consegue ter aquilo é muito importante, mas também é complexo. Você precisa também olhar para dentro, se conhecer bastante também para não tomar a decisão errada. Agora, aqui a gente está sempre fazendo reflexões que a gente vê pouco, lê pouco, e uma coisa que me ocorreu, te ouvindo falar um pouquinho, Marcos, é o seguinte: no episódio que eu gravei com o Rafael, a gente falava muito sobre a dicotomia de aprender o que fazer e o que não fazer. Essa curadoria é nossa. E só que a gente intuitivamente, a gente pensa que aprendeu o que fazer com o chefe bom e o que não fazer com o chefe ruim. Nem sempre isso é uma verdade. Eu acredito muito que a gente aprende coisas boas também com chefes ruins. Eu não sei se tu tem aí, Marcos, na tua cabeça, alguma coisa boa que você aprendeu com um chefe ruim. Todo mundo é feito de luz e sombras, dizem, né? Então, o que tu aprendeu de bom com um chefe ruim? Sim, vamos lá. Acho que a gente encontra vários gestores ao longo da nossa carreira que às vezes não sejam os ideais das nossas perspectivas, mas chefe bom e ruim é um carimbo, mas se a experiência foi positiva, ele se tornou um chefe bom indiretamente na tua vida. É importante pensar nisso, ver o copo cheio da história. Sim. Mas, lembro de um episódio onde... Falar até sobre mim mesmo. No começo ali da migração da minha carreira de consultor em Big Four, onde você sai de consultor sênior, vira gerente, e aí são atividades novas, você sabe muito bem disso. Sim. Fica batendo cabeça e tudo mais. Sim. E eu tinha comigo um pensamento de que, olha, eu fui promovido a gerente, etc. Eu preciso ajudar aqui as pessoas que estão acima de mim e quem está abaixo, principalmente. Eu preciso ter respostas positivas, eu preciso ser proativo e eficiente nisso. Entretanto, quando você tem ali, né, essa expectativa de que o teu chefe é muito exigente, etc., você não quer desapontá-lo, você quer estar sempre na frente, isso te gera uma certa insegurança. Porque, novamente, você fala, puta, eu preciso estar sempre olhando de olhos e ouvidos abertos para entender o que esse cara está pensando, onde é que ele quer, o que ele está esperando de mim. Eu preciso entregar isso. Né? Combinar com os russos é importante ali a tua entrega. Bom, e eu me lembro que nessa questão onde o nível de cobrança era extremamente alto e muito positivo, porque isso te move, te bota para cima, e eu estava extremamente perdido com uma lista de to-do gigante, atividades novas e etc. O meu gestor na época chegou assim e falou, cara, eu tô vendo que você tá sofrendo. Você tá com uma lista gigante, as entregas não estão chegando e a gente tá perdendo tempo aqui. Eu posso te ajudar? E eu não esperava aquilo dele, de verdade. Sim. Eu falei, poxa, sim, pode. Ele falou, como eu posso te ajudar? Aí a gente fez uma lista lá de todas as minhas atividades, legal. A gente sentou junto e ele perguntou para mim assim, o que você faria primeiro? Aí eu relacionei as minhas prioridades, lá dos 20 itens. Ele falou, legal, agora eu vou te mostrar o que para mim é prioridade. Muito legal. Então ele botou
na ordem dele, e ali a gente estabeleceu o que era a prioridade dele. E isso, para mim, foi muito importante para perceber que as expectativas... Perceber, a gente já sabia disso, mas às vezes o óbvio tem que ser dito o tempo todo. Combinar a expectativa. O que é teu cliente? A gente tem clientes internos, externos, em casa, esposa, filhos, amigos. O que teu cliente está esperando? Então, o que é importante para ele? O que é importante para ele muitas vezes não é importante para você. E essa experiência me fortaleceu essa visão de que, olha, às vezes você precisa dar 2 passos atrás e olhar para o teu problema e dividir com quem vai receber o produto do teu trabalho, para que você atenda a expectativa dele, que muitas vezes é diferente da sua. E eu percebi que as coisas fluíram muito bem a partir dali e a gente criou um modus operandi legal, ou seja, algo que para mim parecia um problema muito grande, pela forma como ele atuava, ele não te dava muito espaço ali para você talvez, na minha visão, né? Não conversar, não se comunicar, não alinhar, foi o contrário. Esse espaço havia. E eu percebi que a gente deve buscar a ajuda no momento onde a gente está ali com muitos afazeres, muitas tarefas, para poder entender o que a gente precisa fazer primeiro, o que é mais importante para o teu cliente. Vamos usar esse termo aqui, para o teu cliente. Agora, não deixa de ser um exercício de humildade, porque quando a gente, no trabalho, a gente tem várias situações em que a gente faz a curadoria das prioridades. Especialmente quando a gente trabalha muito tempo numa empresa ou há muito tempo com o mesmo líder. Mas nada te impede fazer essa parada que você fez aí. Na verdade, foi motivada por ele, né? Provocada, sim. Exato. E ele te falar, mas é isso aqui a prioridade, não é aquela, né? Então, não deixa de ser, no primeiro momento, uma arrogância tua de achar que, não, a prioridade é essa. A partir do momento que você senta com ele, ele disse, não é essa aí, é essa aqui, mais aquela outra. Então, é um pouco do paradigma ali que vive no nosso dia a dia, né? Entre a arrogância e a humildade, né? E esse, para mim, é um ponto que é extremamente importante e a gente deve batalhar todo dia contra esses 2 pontos. No mundo profissional, onde a gente vem de uma carreira de Big Four e pensa, você com 18, 20 anos entrando numa empresa internacional, com baita glamour, etc., é muito difícil você conter no primeiro momento uma vaidade, né? Você fala assim, poxa, olha só onde eu estou, onde eu consegui chegar, etc. Mas a gente não pode se deixar levar por esses sentimentos no dia a dia, né? A gente está lidando com pessoas, enfim. E essa arrogância, vamos usar esse termo, essa vaidade, é comum na maior parte dos momentos onde a gente até está fazendo algumas transições, onde você tem um processo de autoafirmação, de autorreconhecimento, e aí isso pode te deslumbrar, né? Pode ferir a tua visão e você perder, a luz pode, né? Ferir a tua visão e você perder a percepção da realidade e te levar para um caminho ruim, que, por exemplo, nesse caso, talvez eu não tive a iniciativa de buscar ajuda e estava indo para um caminho errado. Talvez pudesse ser medo, né? Talvez, de mostrar uma insegurança. Sim, né? Você não querer se expor de alguma forma. Então, enfim, acho que foi uma lição bem legal e sempre hoje, quando eu tenho essas situações com as pessoas que estão trabalhando comigo, com o meu time, eu digo, olha, vamos combinar as prioridades com o cliente, porque você pode estar com um monte de coisa aqui, mas o que ele quer receber primeiro da gente? Isso é importante. Agora, na nossa carreira, eu tenho falado muito de equilíbrio, né? E há pouco tempo atrás, eu acho que eu consegui estabelecer algum equilíbrio na minha vida ali, entre a vida pessoal e a vida profissional, nem sempre foi assim. E essa realmente deixou de ser para mim apenas uma visão romântica, uma coisa real. Eu preciso ter esse equilíbrio para viver melhor, para poder cuidar da minha saúde, cuidar do meu trabalho. Queria te perguntar se tu lembra de algum episódio, algum projeto pesado, grande, difícil, em que você teve realmente que abdicar de alguma coisa em prol desse projeto, em prol de fazer uma grande entrega. Como é que foi esse aprendizado para ti? Então, a gente vem de uma geração, diferentemente da de hoje, na minha visão, onde a gente estava sempre acostumado a trabalhar muito. Sim. Muito. E, vou lá atrás, talvez trazer uma grande experiência nessa questão.
na época da Arthur Andersen, em Porto Alegre ainda. E eu lembro que eu tinha entrado no escritório e teve uma evasão muito grande do time que lá estava. E logo depois você entrou, inclusive, nessa reposição de pessoas. 99, você vai lembrar disso aí. E o que aconteceu? A gente tinha um time muito enxuto, com muito trabalho para entregar. E o que acontecia? A gente trabalhava sem parar. A gente trabalhava de segunda a segunda, literalmente, sem hora para acabar. Eu lembro quantas vezes, sábado, domingo, altas horas da noite, estava o time que ali estava, você estava nesse seleto grupo, os carregadores de piano para botar a ordem nos trabalhos. Isso foi muito penoso por um aspecto pessoal, de você abrir mão do seu tempo, das suas questões pessoais, mas também era um tempo em que a gente tinha essa disponibilidade. E precisava aprender também. Precisava aprender, a gente estava ali para isso. Eu lembro muito, uma vez que já estava o Andriola e o Leveroni, o Eduardo Leveroni, lá no andar da auditoria, era um domingo, sei lá que horas, a gente chegou para discutir alguma tratativa do trabalho, e aí o Leveroni falou assim pro Andriola: meu, esses caras estão aqui ainda? Gente assim, pô, sim, né? Aí o Andriola falou: se mandar esses caras embora, vão continuar trabalhando, meu. Não adianta. Enfim, era o senso de responsabilidade, mas era o quê? Era a motivação. Sim. A gente estava ali trocando daquele cheque de 24 horas, trocando muito tempo da nossa vida pessoal por conhecimento. Era o salário conhecimento no começo da carreira. Então, foi uma troca. Era a previdência privada. A previdência privada. Você estava aprendendo ali para aplicar depois de muitos anos. Então, essa abdicação de tempo no momento certo, acho que esse é um ponto também que a gente, com o passar do tempo, você vai consolidando conhecimentos, consolidando na carreira, etc., você consegue, então, estabelecer um equilíbrio melhor. Mas isso é muito difícil acontecer no começo da carreira, onde você tem que ter a predestinação do aprendizado, do conhecimento, e não tem almoço grátis. Qualquer área de trabalho, mas falando da nossa realidade tributária, onde tudo muda o tempo todo, etc., você tem um tempo de maturação, as vivências, os tipos de trabalho que você faz. Novamente, né? O conhecimento se vem pela experiência, ele se matura. E não vai ser num curto intervalo de tempo, isso vai ser ao longo prazo. E eu lembro que nessa época, então, foi um período de grande dedicação, mas teve uma valia gigantesca, porque certamente no começo de carreira, né, conhecendo um monte de coisa, um monte de realidade de indústrias diferentes, regras tributárias, foi produtivo, sim. Mas isso também não pode, na minha visão, ser algo que você leve para a vida inteira. Então, esse equilíbrio é extremamente importante. Levando para uma cultura Arthur Andersen, na época você era um 32, 34... e passava por isso, um escritório que tinha pouca gente ali e tinha que bater o escanteio e cabecear na área. Tenho certeza que você acabou sendo um 32, um 34, muito mais maduro que um 32, 34 de São Paulo, do Rio de Janeiro, que tinha uma estrutura maior, mais gente. Acho que é um pouco por aí, né? Eu concordo com você. É uma realidade quando você está numa estrutura menor, independentemente de qual seja o ramo do negócio, mas onde você é exposto a muito mais eventos, experiências, do que talvez as pessoas que estão numa grande estrutura. Sim. Onde, eu lembro lá alguns clientes de auditoria que a gente ia fazer trabalho de apoio de auditoria, você ia discutir uma transação com uma pessoa, ele dizia: não, isso aqui eu só conheço o débito, o crédito é com fulano. Sim. Ou seja, você perde a visão do todo, você não tem uma visão holística do negócio, ampliando aqui essa nossa fala. Né? Sim. Então, sem dúvida, isso contribui para que você amadureça mais rápido, acumule mais experiência em menos tempo. E aí você consegue, talvez, desacelerar, tirar o pé um pouquinho antes no tempo do que as pessoas, talvez, não é uma regra, mas em tese, do que as pessoas que tiveram uma exposição mais branda às experiências ao longo do tempo. Sim, fazendo o glossário, né, Arthur? Antes eu falei 32, 34. 32 era o assistente de segundo ano, 34 era o semi-senior, né? 50 era o senior. E o 50 era o senior. Exato. E o 30 era o trainee, né? O popular pica-pau. Meu caro, eu sei, né, por ter essa amizade aí contigo, próxima, companheiro aí de churrasco, e, enfim, inclusive somos confrades, né? Tomamos vinhos, enfim. Eu sei que você começou recentemente um curso de filosofia.
Quer dizer, depois dos 40 anos, voltar, né, para a graduação cursando filosofia. Como é que isso surgiu para ti e qual é o poder, qual é a mágica que a filosofia faz no teu dia a dia como consultor tributário? Eu acho que isso está conectado com essa fala anterior sobre o equilíbrio versus o decurso do tempo. No começo da carreira, a gente está lá acelerando, bem baixo, fazendo o que tem que fazer para ascender na carreira, acumular conhecimento, se desenvolver como profissional, enfim, é o tempo do plantio. E isso feito, vamos dizer assim, de uma forma estruturada, com o mínimo de planejamento, bom senso e atenção, né? Estar atento aos eventos. E com 2 gêmeos em casa, né? Detalhe. Já tive 4 cachorros, enfim. Sim. E aí, enfim, uma vez que isso aconteceu e as pessoas se dedicam bastante para as obrigações, vamos usar esse termo aqui, o que a gente precisa fazer, chega um momento da sua vida que pode ser possível que você, então, comece aquela transição do equilíbrio. Você fala assim, legal, eu fiz muito, investi bastante tempo, dedicação, energia, etc., para as coisas que eu precisava fazer. Mas, se olha para trás, certamente tem um monte de coisa que você gostaria de ter feito e você não pôde fazer. Por N motivos. Limitação financeira, limitação de tempo, geográfica, sei lá o quê. Vários fatores. E aí o tempo passou e nessa busca desse equilíbrio, onde também essa transição de carreira, ela foi um elemento que subsidiou isso. Olha, eu consigo controlar um pouco melhor a minha agenda. Os clientes mandam a minha agenda, obviamente. Continuo tendo um monte de chefe que são os meus clientes. Sim. Óbvio. Mas eu consigo gerenciar isso muito melhor do que antes. Então, eu comecei a ter espaço na minha agenda para fazer coisas que eu tinha vontade de fazer. Ou que passei a ter vontade de fazer com o tempo. Porque também a gente, né, graças a Deus, evolui, está em constante mudança e as nossas necessidades, elas também transmutam. Uhum. A gente pega aqui, né, pirâmide de Maslow, fala assim, olha, atingi um certo ponto de satisfação com algumas questões básicas, agora eu posso extrapolar um pouquinho do básico para mim e começar a dividir as coisas que eu acumulei com os outros. Os outros, eu digo, as pessoas com quem você convive, quer seja profissional, pessoalmente, enfim. Então, nesse momento, e olhando um pouquinho mais além até, durante a pandemia, eu comecei a pensar assim, legal, né, fazendo uma reflexão, um balanço, acho que ele foi um momento que todo mundo parou para pensar, a dinâmica da vida profissional começou a mudar, o pessoal trabalhando em casa, enfim, nós latinos perdemos a necessidade de estar juntos, olhando para o outro o dia inteiro, enfim. Então, nesse momento de reflexão, eu comecei a pensar assim, poxa, tem algumas coisas que eu gostaria de me dedicar para mim, indivíduo, para o meu crescimento. Uhum. Mas esse crescimento individual, ele obviamente vai reverberar nas esferas onde eu transito. Inclusive no mundo business, no meu ambiente profissional. Então, de um tempo para cá, eu comecei a voltar a ter contato com a filosofia, questões da filosofia, que me despertaram, então, esse interesse maior, em me dedicar a um estudo de forma mais estruturada. E aí eu pensei, poxa, por que não, né? Pensar numa graduação em filosofia, a essa altura do campeonato, com uma pretensão modesta, de longo prazo. Eu um dia vou me aposentar na área tributária, eu vou ter espaço para me dedicar, ou ter mais tempo para me dedicar para outras coisas, mas a gente, nessa cadência de vida que a gente leva, né, atribulada, corrida cheia de compromisso, que é legal para a gente, parar de trabalhar e você não ter um plano sucessório de atividade, eu acho que é muito delicado. Eu vejo muitas pessoas hoje, um pouco mais velhas do que a gente, que sofrem com isso. Então, eu vi ali uma janela de ter uma oportunidade, talvez, de uma nova atividade lá na frente, aposentado na consultoria. Quem sabe, eu falei da minha pretensão modesta, talvez dar aula de filosofia. Sim. Mas eu estou percebendo que no dia a dia a gente consegue trazer muitas questões, né, que hoje eu tenho lá nos meus estudos da filosofia,
para a realidade prática, porque eu acho que isso é o que vale. Nada que a gente estuda em tese para ficar lá discutindo o sexo dos anjos, etc. Funciona, você tem que trazer aquilo para a tua realidade. Isso é muito produtivo, que eu percebo que isso tem valor, inclusive no dia a dia com os meus clientes, nas discussões, a gente entender melhor o porquê das coisas, às vezes, sobre o desenvolvimento humano. Autoconhecimento. Autoconhecimento, né, que é o principal, é o ponto de partida disso, mas você consegue talvez até entender ou ter uma sensibilidade maior sobre um comportamento, um modo de ser de uma outra pessoa, quando você estuda lá questões relativas ao desenvolvimento humano propriamente dito. Quando a gente pega, talvez, estudos vão falar de coisas mais recentes. Aí tem um filósofo sul-coreano que é professor na Alemanha, ele mora na Alemanha, é Byung-Chul Han, que ele escreveu o livro Sociedade do Cansaço. Caramba, cara, muito legal isso aí. Isso para mim é extraordinário, porque é algo que a gente vive hoje, na minha visão. Sim, total. Quando ele pega ali, né, a sociedade... quando a gente pega um pouquinho atrás, que Foucault falava lá, né, da sociedade disciplinar, onde a gente é influenciada por ela ainda, a nossa geração, né? Onde você tem as regras, tem que trabalhar, você tem que se promover, etc. E o Chul Han, ele traz ali, olha, pessoal, a gente vem tão preocupado, vinha tanto preocupado, né, com essa concorrência no mundo empresarial e você ter que conquistar o seu lugar, e alguns levando isso a ferro e fogo, extrapolando até questões éticas e morais, do meu ponto de vista. Aí alguns conflitos, né? Você via isso em nossos pares muitas vezes. E lá ele diz, olha, a gente tem hoje a sociedade do cansaço, que é o quê? É uma pressão que você mesmo coloca em si. A gente quer nos superar ou estabelece réguas tão altas para a gente que nos leva ali a uma estafa. E aí vem, né, as síndromes que ele cita, burnout, por exemplo, falando do mundo corporativo, principalmente. Então, ter essa percepção, que às vezes no dia a dia, no automático, eu costumo dizer ali do mundo corporativo, das nossas atividades, a gente está muito preocupado com as coisas, como as coisas vão acontecer, como as coisas vão qual o resultado que aquelas coisas terão, e às vezes deixa de olhar dar um passo atrás e olhar para o porquê das coisas e os cuidados que a gente deve ter. Então, isso tem me ajudado de várias formas no meu dia a dia prático do trabalho, com as pessoas, comigo acima de tudo, e trata-se de uma projeção aí de médio e longo prazo, voltando para a questão do equilíbrio que você citou. Muito legal. Não, a filosofia ela tem esse condão, né? Não é que você vai fazer uma abordagem aristotélica da substituição tributária. Não é exatamente isso, né? Ou a aplicação Tomás de Aquino, né, no DeFaul. Mas ela ajuda muito no autoconhecimento e a gente lida com gente o dia inteiro, então contribui bastante. Eu uso sempre usei filosofia, aqui eu trouxe o Diário Estoico, que eu leio diariamente uma página, mas eu gosto muito também da mitologia. Mitologia grega. Atualmente eu estou ouvindo um podcast chamado Noites Gregas, do professor Cláudio Moreno, que me ajuda muito. Ali é a natureza humana, cara. É quem somos, quem nos tornamos, né? Eu queria te perguntar, Marcos, eu sei que você lê bastante, como eu. A gente tem aqui, indo já para a parte final, né, do nosso bate-papo, a gente tem o Pitacos Culturais. No Pitacos Culturais, a ideia é compartilhar com a nossa audiência um livro que a gente leu recentemente, ou um filme, ou uma série, e qual foi o significado que esse livro, ou série, ou filme, ou mesmo um podcast, que tipo de significado, que tipo de mensagem que ele trouxe pra gente. Ok. Talvez eu vou citar 2 livros. Séries eu tenho visto pouco ultimamente. E quando eu ainda cito que eu vi algum filme, uma série, o André Ribeiro, o meu sócio, me critica. Tá com tempo, hein? Porra, tá louco. Enfim. Mas eu vou citar 2 livros e o que eles transmitiram para mim de mensagem. Um deles é O Ponto de Virada, The Tipping Point. Sim. Que ali ele relata várias histórias de como que coisas, né, eventos, marcas, modas, por exemplo, se tornaram tão vultuosas da noite para o dia. O que aconteceu?
E aquele livro, ele me trouxe uma reflexão bem interessante, que era o seguinte. Às vezes a gente pensa que para uma transformação você precisa de uma grande ideia, de um grande insight, você precisa reinventar a roda. E ele mostra, olha, você precisa de quê? De motivação. Se você tiver a motivação certa, canalizar isso, você consegue transformar a realidade, quer seja a realidade que for. E isso, para mim, foi muito motivador e inspirador em vários aspectos da minha vida. Por algum momento, eu comecei a achar que eu tinha pouco tempo para fazer. Eu tinha pouco tempo. Não tem tempo para nada. E, na verdade, depois que o tempo passou, eu comecei a perceber que eu fazia pouca coisa. Eu tinha muito tempo, mas eu não desfrutava daquele tempo. Por quê? Eu não tinha um ânimos, não tinha aquela determinação, aquela vontade de fazer, não tinha uma animação que vinha de dentro. Quando você acha a vontade, o propósito e um objetivo, você começa a focar energia e transformar. Eu posso dar 2 exemplos, um muito sutil, que é muito interessante, eu costumo falar sobre produtividade, mas é novamente pensar em uma pequena mudança que vai te causar um resultado bem diferente. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, na época eu era gerente, a minha baia ficava no corredor que ia para a cozinha, para os banheiros. Toda hora passava alguém ali e cumprimentava, falava comigo, e que eu estava virado de frente para o corredor e gentilmente alguém passava, oi, tudo bem, Souza e tal. E eu comecei a perceber que eu passava, sei lá, se eu contabilizasse, 2 horas cumprimentando gente durante o dia, porque o cara parava. 14 bom dias e 17 boa tardes. Mais as paradas para troca de figurinha, como é que, né? Enfim. E aí o que eu fiz? Então eu estava aqui sentado, né, de frente pro corredor e trabalhando, e a minha baia era em L. Aí o que eu fiz? Eu peguei meu computador e pus para a parede. Não mais deixei de estar lateralmente, passei a estar lateralmente para o corredor. E as pessoas passavam e me viam trabalhando, digitando, escrevendo alguma coisa. Não queriam incomodar. Não queriam incomodar. Ou seja, pequeno gesto, dando um exemplo aqui, dentro desse conceito mais amplo, mas só coisas muito pequenas que melhorou a minha produtividade. Estava na tua mão isso. Estava na minha mão. E hoje, vamos falar assim sobre... novamente, né? Isso é só um exemplinho micro aqui. E quanto a tempo que eu achava que eu tinha pouco tempo, eu percebi que eu fazia uma gestão ruim do meu tempo. Por quê? Eu basicamente trabalhava, estudava, lia e tal, mas enfim, o do trabalho. O tempo passou e aí eu fui acumulando novas responsabilidades na minha vida e ocupações. Passei a ter filhos, então você tem uma demanda de uma agenda com seus filhos, um tempo com qualidade. Então, olha, eu vou ter que, dentro daquelas mesmas 24 horas, ter tempo para eles. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, né, que resolvi abrir minha empresa, trabalhar para isso e trabalhar bastante para isso. Depois, outras atividades mais de cunho pessoal, onde eu dedicava o tempo para mim, eu comecei a conseguir encaixar na minha agenda. Depois veio a filosofia, mais recentemente o escotismo entrou na pauta. Sim. E eu converso com algumas pessoas e falam, olha, você é uma das... Falando de mim, sem a pretensão aqui, mas, você faz muita coisa, você é uma das pessoas que eu conheço que tem a pauta muito cheia. E aí, às vezes, paro para pensar e falo, poxa, é verdade. Mas eu, né, pequeno príncipe, eu sou responsável por aquilo que eu conquistei. É minha responsabilidade. E aí eu tenho que me adaptar. Eu acordo cedo, meus filhos acordam às 7 horas para começar a rotina de pré-escola. Para eu estudar, eu tenho que acordar minimamente às 5h30. No inverno é difícil, mas enfim. Ou estudar depois que eles foram dormir, ou pegar uma hora de almoço. Ou seja, eu consigo hoje fazer todas essas coisas o melhor possível que eu consigo, mas... Na minha visão, eu consigo tocar isso de forma satisfatória, mediante essa capacidade de tomar ações e ter a motivação para fazer o negócio acontecer. Muito legal. E o outro, para encerrar a dica cultural, gostei do tópico, é um livro chamado, em português, O Conhecimento Perdido dos Faraós, que ele fala de princípios herméticos. Esse livro eu estava atrás dele há muito tempo, achei na Amazon nos Estados Unidos, baixei no Kindle. Enfim, e falar aqui rapidamente duas questões, 2 princípios herméticos, vou falar sobre o ritmo e o fluxo, né? Que isso impacta a nossa vida e, tendo a consciência disso, a gente consegue transformar um pouco a nossa realidade. Por exemplo, fluxo.
olha, a gente nunca vai estar o tempo todo bem em nenhuma seara da nossa vida e nem mal o tempo todo, né? Então, o fluxo das marés, a ida e vinda das situações, ele é perene. E a gente tem que ter consciência disso. E tirar proveito disso e sabedoria, né, para administrar isso. Olha, pode estar numa fase da minha vida que não está muito bom aqui, acolá, mas olha, eu tenho que canalizar energia para que isso mude, porque eu consigo transformar a minha realidade, né? Tendo consciência disso. E a intensidade. Olha, se você tiver um momento muito bom, extremamente positivo, de colheita forte, pode se preparar que pelo fluxo, pelo ritmo e pelo fluxo, você vai ter a curva baixa. E tudo bem. Então, você tendo maturidade e diligência para perceber esses momentos e administrar isso, acho que você leva a vida com muito mais tranquilidade, menos ansiedade e frustração. Acho que isso é fundamental para a nossa vida de maneira geral. O estoicismo fala bastante disso também, né? E eu lembro da gente ter falado sobre isso na beira da praia, em Bombinhas, num luar maravilhoso, junto com as esposas, né? A Francine e a Caterine. E na frente de um bar lá, como é que é o nome daquele bar? Mestre dos Mares. Mestre dos Mares, entre camarões, caipirinhas e cervejas. Muito bom, meu caro. Marcos, obrigado, meu caro, pela presença, pela generosidade de estar aqui. Eu queria deixar esse espacinho aqui para te deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Eu depois tenho aqui vários avisos para dar para nossa audiência, senão que o Marcelo me mata. E, meu caro, a palavra está contigo. Mensagens finais. Legal. Bom, obrigado mais uma vez. Acho que a ideia aqui foi um bate-papo, ainda que na perspectiva do manicômio tributário, mas não só falar de temas tributários. Acho que questões que permeiam a vida corporativa, que, né, transbordam a nossa vida pessoal. E falar em mensagem, talvez que eu deixaria aqui para a sua audiência, para as pessoas, vamos falar aqui no cunho pessoal, né? A gente tem que fazer aquilo que é relevante para a gente. O que é importante para você. Não deixe de fazer o que é importante para você. O sucesso é ser feliz. O sucesso é ser feliz. Jogar para a plateia o tempo todo, você tem que jogar para a plateia de vez em quando, faz parte. Você precisa agradar as pessoas, é do convívio humano. Mas você tem que fazer o que é importante para você. Porque em algum momento a tua luz vai apagar nessa vida. E aí, quando chegar esse dia, eu acho que a gente tem que, na hora de apagar a luz, ter a consciência de que, olha, eu fiz tudo o que eu deveria ter feito, fiz as coisas que eu gostaria de ter feito para que as pessoas que lembrarem da gente, lembrarem de coisas positivas, deixar o nosso legado favorável para os nossos amigos, para nossos filhos. Então, né, fazer o que é importante para você, você vai fazer bem para você e irradiar para os outros. Acho que é não deixar de fazer as coisas que você quer fazer. Excelente, meu caro. Obrigado aí pela tua generosidade. Então, as mensagens finais aqui. Você que ficou até aqui, até esse momento, curta lá no YouTube o nosso episódio, siga, clique lá no sininho, aquele sininho é bom, é importante por conta do algoritmo de YouTube, aquilo nos ajuda a produzir, seguir produzindo bastante conteúdo. Dá 5 estrelinhas no Spotify se você gostou. Nos siga nas redes sociais, Augusto Flores Oficial, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Envie pra gente suas dúvidas no nosso WhatsApp 41 de Curitiba, 995693841, repetindo, 995693841. E para comprar o livro, muita gente me pergunta, me procura no LinkedIn, me manda o WhatsApp. Você pode achar ele na Editora Viseu, o site da Editora Viseu, também na Amazon, tá lá tanto a versão digital quanto a versão física. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço a todos.